Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe vocês, nos fortaleça, derrame sobre vocês a graça e a misericórdia de Jesus sobre cada um. Hoje nós vamos começar nosso tempo de meditação, lembrando que hoje a tradição cristã diz que hoje é o domingo de Ramos, fazendo uma lembrança ao momento em que Jesus entra em Jerusalém e as pessoas pegam ramos e colocam na sua passagem, na sua entrada em Jerusalém. E por conta disso, essa semana estive lendo os textos bíblicos que antecede a última semana de Jesus, antes da sua morte na cruz. E para mim foi muito impactante estar lendo esses textos, relembrando, já nessa expectativa da Páscoa, na próxima semana, no próximo domingo. E lendo os textos, eu fui muito abençoado por vários textos, mas um marcou muito meu coração, abençoou muito a minha vida, e é esse que eu quero meditar com vocês e extrair dele a palavra que o Senhor me deu para o coração de vocês. Eu vou ler esse texto. O texto está em Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 46. São 10 versículos. O texto diz assim: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Irmãos, nesse texto, o Senhor me ensinou várias coisas a respeito da oração. Me ensinou a necessidade de orar em meio às aflições e às tristezas da vida. Porque é isso que está acontecendo aqui. Jesus, no versículo 36, ele chama os discípulos e ele diz: sentem-se aqui, porque eu vou ali orar. Jesus, ele havia acabado de contar aos discípulos o que iria acontecer com ele. Ele iria passar por um sofrimento muito grande e entregar a vida dele na cruz por amor da humanidade. E Jesus está sentindo uma grande luta interior. Por isso ele teve a necessidade de orar. É interessante que quando Jesus está nessa luta, ele resolve estar na presença de Deus para enfrentar a luta junto com Deus. Jesus, ele sabia da importância da oração no momento de luta, de tristeza. Interessante, irmãos, que no versículo 37 ele fala que está com tristeza e aflição no coração.
E no 38, Jesus compartilha dizendo que a tristeza era tão grande que era capaz de matar Jesus. Eu fiquei imaginando que tristeza é essa, que é capaz de matar uma pessoa. Irmãos, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando de Jesus, que era forte, firme, andava na presença do Senhor o tempo todo, mas ele estava sentindo uma tristeza, uma luta interior tão grande que estava a ponto de matá-lo. E a opção que Jesus encontra é: eu preciso vigiar, eu preciso orar, eu preciso me encontrar com meu Deus, eu tenho necessidade de estar com Deus nesse momento de luta para suportar essa dor que estou sentindo. Eu penso que nós passamos por um momento como esse. No meio de grande luta, nós também devemos buscar o refúgio da oração. Perceber que na oração nós conseguiremos enfrentar toda a tristeza e toda a aflição. Por isso Jesus é o nosso mestre, ele nos ensina. E é isso que queremos fazer aqui agora. Retirar desse texto alguns ensinamentos para uma vida de oração na hora da angústia e da aflição. É o que nós vamos fazer nesse momento. Irmãos, eu lendo esse texto, então, eu observei vários ensinamentos a respeito da atitude de Jesus na oração. E a primeira atitude que eu observei é a honestidade de Jesus na hora de fazer a oração. Jesus Cristo, ele chega diante de Deus e abre o seu coração. Jesus diz assim no versículo 39, Deus, afasta de mim esse sofrimento. Afasta de mim esse cálice do sofrimento. Jesus estava prestes, como já disse, a enfrentar uma grande luta na cruz do Calvário, um sacrifício. E essa situação estava trazendo uma tristeza, uma angústia muito grande no coração de Jesus, porque ele era humano também. E na humanidade de Jesus, não estava sendo fácil suportar aquele momento. Por isso o texto diz que a tristeza era uma tristeza tão grande que parecia que ia matar o próprio Jesus. E Jesus, ele, ao invés de chegar diante de Deus e dizer, Deus, estou tranquilo, estou sossegado, eu enfrento isso sem nenhum problema, não é assim que Jesus se comporta. Jesus chega diante de Deus e diz, Deus, minha vontade é de não passar por esse sofrimento, não passar por essa aflição. Se for possível, afasta de mim. Jesus é honesto diante de Deus na oração. Ele abre o coração e diz o que está sentindo. Não é fácil abrir o coração, mas diante de Deus, no momento de oração, nós precisamos ser honestos e falar com Deus o que estamos sentindo. A oração não é momento de mascarar os nossos sentimentos. A oração é momento da gente se colocar diante de Deus e falar o que de fato estamos sentindo. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele se coloca diante de Deus e fala para Deus daquele jeito porque ele queria a força de Deus o ajudando. Na verdade, irmãos, é um grande desafio abrir o coração para Deus, mas é o meio de ser curado, é o meio de suportar o que estamos passando. Essa semana, lendo esse texto, eu cheguei diante de Deus e fiz uma oração. E a minha oração eu sinto que foi muito honesta diante de Deus. Eu disse para Deus, Deus, mata esse vírus. Não deixa ele atingir as pessoas. A minha oração eu fiz assim, Deus, acaba com esse isolamento. Porque é tão difícil ficar isolado. Na minha oração eu cheguei para Deus e disse, Deus, não deixa as pessoas sofrerem financeiramente. Não deixa as empresas quebrarem ou as pessoas perderem o seu emprego. Cheguei para Deus e disse também assim, Deus, não deixem as pessoas ficarem doentes. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Por que eu vou chegar e falar para Deus algo diferente disso? Eu chego diante de Deus e abro meu coração e digo, Deus, eu queria isso. E nisso, quando eu falo isso para Deus, Deus vai me acolhendo a minha necessidade e vai me ajudando a enfrentar aquela situação difícil que eu estou passando, aquele conflito, aquele sentimento difícil. Irmãos, me marcou bastante essa semana quando eu fui
visitar minha mãe. Na verdade, eu fui levar alguns alimentos para ela. E chego, coloco os alimentos em cima de uma mesa no quintal. E ela fica de um lado, eu do outro. Ela e meu pai. E a gente fica conversando de longe e minha mãe começou a chorar. E eu perguntei, por que a senhora está chorando? Falou, porque eu não posso nem dar um abraço no meu filho. Foi difícil ouvir aquilo e não poder correr para os braços da minha mãe e dar um abraço nela. Eu voltei para casa e falei, Deus, eu queria dar um abraço na minha mãe. Não foi fácil o sentimento, o que eu passei naquele momento. Então eu cheguei para Deus e disse, Deus, me permite dar um abraço na minha mãe. Eu fui honesto com Deus. Falei, Deus, está difícil, complicado, é sofrido isso. Mas ao mesmo tempo que eu orava e abria meu coração para Deus, eu sentia Deus me dando força, me consolando, me sustentando, me ajudando a suportar esse momento difícil. Então, irmãos, nós podemos chegar para Deus e chorar na presença de Deus, colocar nossos sentimentos, colocar o que estamos passando, dizer para Ele o que estamos sentindo, não precisamos esconder isso. A Bíblia fala das bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Jesus chega diante de Deus. E na oração, Ele se expõe, se abre. Esse é um caminho que devemos seguir na oração. Meus irmãos, mais uma coisa que aprendi lendo esse texto é que Jesus ele chegou diante de Deus também com o coração submisso a Deus. Ele estava submisso diante da vontade de Deus. Ele chegou com o coração honesto e falou o que estava sentindo. Assim como muitos salmos, Salmo 13, por exemplo, o salmista Davi chega e abre o coração e diz para Deus o que está sentindo, o que ele está pensando. Jesus Cristo chegou e falou, Deus, se possível, faça de mim esse sofrimento. Porém, irmãos, Jesus Cristo chegou com respeito diante de Deus. Chegou com reverência diante de Deus, chegou com temor diante de Deus. Ele não chegou para confrontar Deus, para dizer que não iria fazer o que Deus queria que ele fizesse. Mas ele chega diante de Deus e diz, Deus, está difícil, mas eu me submeto à tua vontade. É isso que ele diz no versículo, na sua oração. Eu, que seja feita a tua vontade. Jesus Cristo chega respeitosamente diante de Deus, coloca a sua situação e fala, Deus, tua vontade é que vai permanecer. É interessante que no versículo 39 a gente vê várias atitudes de Jesus de submissão. Por exemplo, o versículo 39 diz que Jesus chega mais adiante sozinho e ele se ajoelha diante de Deus. Se ajoelhar diante de Deus significa respeito, reverência, dependência, significa adoração a Deus, dizendo que ele naquele momento de luta e de tristeza, de aflição, ele dependia de Deus e ele se submetia a Deus. Também é interessante que na linguagem de hoje, na tradução da linguagem de hoje diz assim, Jesus encostou o rosto no chão. Isso era uma prática quando os judeus queriam dizer que eles se humilhavam na presença de Deus e se entregavam totalmente a Deus. É uma prática que declara a submissão total a Deus, encostar o rosto no chão. É uma atitude que diz que exalta o ser que ele está prostrado, que ele está de joelhos. Então, irmão, Jesus Cristo se ajoelha, encosta o rosto no chão e faz uma oração dizendo, Deus, eu estou sentindo isso, porém a sua vontade é maior do que o meu sentimento, do que eu estou passando. A tua vontade é maior do que a minha vontade. É isso que Jesus coloca. Jesus coloca diante de Deus isso. Eu preciso do seu consolo, estou sofrendo e aflito. Mas eu me submeto, eu obedeço o que o Senhor tem preparado para mim. E Jesus Cristo sabia o que Deus havia planejado para a vida dele. Jesus Cristo iria morrer numa cruz, sofrer muito e morrer. Jesus sabia o que Deus havia preparado para ele.
ele teria que enfrentar e que passar por tudo aquilo. Irmãos, nós não sabemos como será o nosso futuro. Nós sabemos que o nosso futuro está nas mãos de Deus e na vontade de Deus. Por algum motivo, Deus permitiu que nós estivéssemos passando por esse momento de aflição, momento confuso, onde a gente às vezes fica desesperado sem saber o que vai ser. Mas nós devemos nos submeter a essa permissão de Deus, inclusive, de termos que passar por esse momento da nossa história, da nossa vida. Porém, como Deus estava com Jesus e deu a vitória para Jesus, porque Jesus passou pela morte, mas tem a ressurreição, a lembrança da Páscoa que faremos semana que vem. Jesus Cristo passou pelo vale da sombra da morte, mas Deus estava com ele e Deus lhe concedeu a ressurreição, a vitória. Certamente será assim conosco. Deus nos fortalecerá, passará conosco todas essas lutas. Porque Deus, na vontade de Deus, manifesta também a presença maravilhosa e consoladora de Deus. Foi assim com Jesus, será conosco também. Essa semana eu passei por uma experiência que mexeu muito no meu coração. Mais uma experiência, né? Eu estava meditando nesse texto, estava buscando o Senhor, mas antes de ir para o meu tempo de oração, eu fui às 7h30 da manhã e liguei a máquina de lavar roupa, como eu faço, e fui para ter o meu tempo de oração. Lá eu me ajoelhei e fiquei ali lendo esse texto, orando, meditando nele. Mais ou menos 50 minutos depois, eu senti água molhando os meus pés. Quando eu olhei para o tapete, estava encharcado. Eu levantei apavorado e fui olhar, a casa inteira estava alagada. Estourou uma mangueira da máquina e eu lá dentro não pude ouvir. Irmãos, foi um sentimento de descontrole total. Eu desliguei a torneira, porém aquele monte de água, eu com um rodo pequeno, eu puxava água para um banheiro, para o outro banheiro, e o meu piso é de madeira, então me trouxe a angústia de saber que eu vou perder aquele piso. E o cansaço foi me tomando, porque eu fiquei das 8h30 até as 11h30 puxando água, e depois das 11h30 até 1h30 tentando secar o que dava. Foi um tempo muito difícil, um monte de sentimentos. Teve um momento que eu parei, e esse momento foi na hora que o rodo quebrou. Eu estava puxando e puxando com tanta força, o rodo quebrou, e aí eu tinha que parar para arrumar o rodo, vendo aquele monte de água espalhada na minha casa. E foi muito difícil. Arrumei o rodo e puxei. Uma dor nas costas depois imensa. Mas durante aquele momento, eu fiquei me perguntando e fazendo, e falei, Deus, por que isso? Por que isso? Já havia tantas aflições, tantas preocupações, agora passar por aquele momento difícil. Quando terminou, 1h30 da tarde, eu havia secado. Eu parei para tentar pensar o que estava acontecendo. Então eu lembrei desse texto, que eu estava lendo esse texto, na hora da minha meditação. Então eu me ajoelhei naquele piso da sala que estava molhado, agora já estava seco. Eu coloquei o rosto no piso e orei. Orei agradecendo a Deus pela casa que eu tenho, pelo piso que eu tenho, pela água que eu tinha, pela certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. E eu fui orando e agradecendo a Deus. Meu coração que estava cheio de perturbação, cheio de aflição, cheio de conflito, começou a ter paz. É por isso que a gente deve ir diante de Deus com o coração aberto, mas submisso àquilo que Deus permitirá que nós passemos. E assim Deus consola o nosso coração. Meus irmãos, eu aprendi mais uma coisa a respeito desse texto e da vida de Jesus. E agora já no outro dia, lendo o comentário, e lendo o comentário de Spurgeon,
a respeito desse texto. Spurgeon diz assim: Jesus foi perseverante na oração. No versículo 44, Spurgeon percebe que era a terceira vez que Jesus ia orar. Então, 3 vezes Jesus foi e orou a Deus. E as 3 vezes, Jesus, quando voltou, ele viu os discípulos dormindo. Os discípulos dormindo, mesmo assim Jesus continuou perseverante. Por 3 vezes. Jesus sabia que ele precisava continuar orando, porque as lutas que viriam, as dificuldades que viriam sobre a sua vida, eram muito grandes. Mesmo que os discípulos estivessem dormindo, ele teria que continuar firme e perseverante orando. E eu penso, irmãos, que mais do que nunca, nesse tempo que nós estamos passando, é um tempo em que nós devemos orar mais. Eu creio que nós precisamos criar um ritmo de oração, porque senão nós vamos ficar dormindo como os discípulos ficaram. Nós precisamos criar um ritmo de orar constantemente. Ter um tempo de oração e de leitura da palavra todos os dias, porque todos os dias nós precisaremos do consolo e da graça do Senhor nesses tempos difíceis que estamos passando. Nós precisaremos também, irmãos, orar sozinho e orar com os outros. Veja que Jesus, ele chama os discípulos para orar junto com ele. Jesus chega e fala para os discípulos: orem e vigiem comigo. Jesus queria pessoas orando com ele. Eu penso que a sua família, você deve orar sozinho, mas também deve orar com a sua família. Quem sabe ligar para o seu irmão para orar com ele ou receber uma oração dele, mas é um tempo em que a gente não pode deixar de orar. Temos que continuar perseverantes, porque a luta que estamos passando não é uma luta fácil. Só a oração pode sustentar, só a perseverança na oração. Por isso eu diria para vocês, sejam perseverantes em orar para que tudo isto passe o mais rápido possível. Orem para seus irmãos serem mais fortes. Orem pela economia do país. Orem pela sua família. Orem pela cura das pessoas. Ore pela nação. Ore pelos governantes. Ore pelo mundo. Mas ore, não pare de orar, não desista. Não fique dormindo, como os discípulos ficaram. Mas fiquem acordados, perseverantes como Jesus ficou. Meus irmãos, como os discípulos dormiram nesse texto? Tem um momento que diz que eles não conseguiam nem abrir os olhos de tão cansado, tão pesado que estava o sono deles. O que eu aprendo com isso é que nós precisamos tomar cuidado para não dormirmos como os discípulos dormiram. Eu fiquei meditando nesse texto e surgiu 2 frases na minha mente. Quem não vigia e ora é porque está dormindo. Ou, a frase é o inverso. Quem está dormindo não vigia e nem ora. Jesus, ele no 41 diz assim para os discípulos: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Porque é muito difícil resistir às tentações. Por isso é preciso estar atento. Mas os discípulos estavam dormindo. Talvez, irmãos, foi por isso que Jesus Cristo, em João 17, fez oração por nós. Porque sabia que nós facilmente dormiríamos. Mas nós precisamos aprender com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Nós precisamos aprender a vigiar e orar. Talvez a primeira grande oração, para a gente criar esse trilho de oração, esse ritmo de oração, é fazer oração para Jesus, dizendo: Jesus, nos acorde para orarmos. É interessante que no versículo 45, quando Jesus termina os seus 3 momentos de oração, Jesus chega para os discípulos e fala assim: olhem, chegou a hora. Levantem-se, vamos embora. Vejam, são expressões que estão aqui no versículo número 45, onde Jesus está acordando os discípulos que estavam dormindo e está dizendo para eles: vamos adiante, olhem, as coisas estão acontecendo. Talvez a oração primeira seja: Jesus, nos acorde para vigiarmos e orarmos em tempo de aflição e de luta.
Por isso eu quero concluir, irmãos, pontuando essas coisas que eu aprendi nesse texto. Primeiro, procure passar esse tempo de provação com Jesus em oração. Segundo, seja honesto na sua oração e abra o seu coração a Deus. Não tenha medo de contar a Deus a respeito das suas lutas, do seu sofrimento, dos seus pensamentos. Deus vai acolher. Seja submisso à vontade de Deus. Deus nunca perde o controle de nada. Tenha certeza disso e descanse nessa certeza de que Deus está no controle de absolutamente todas as coisas. Seja perseverante no vigiar e no orar. Resista ao sono. Fique acordado. Se você não estiver conseguindo, peça a Jesus para te acordar, para você não dormir mais. Jesus, ele seguiu o caminho do sofrimento dele, junto com Deus, orando e vigiando, e foi grandemente abençoado por isso, mesmo passando pelos sofrimentos que ele passou. Ele ressuscitou, como já disse. Faça esse caminho também. Nessa pandemia, busque a Deus, clame ao Senhor, esteja junto do Senhor, e Ele te dará a vitória. Isso é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por isso, meus irmãos, tenha tempo de oração. Esteja junto com o Senhor. Permita com que Ele te abençoe e te fortaleça em todo o tempo. Deus te guarde, te proteja, e vou fazer uma oração abençoando a sua vida. Senhor Jesus, eu nesse momento quero interceder pela vida dos meus irmãos e pela vida das minhas irmãs. Eu sei que o Senhor já orou por cada um deles lá no Evangelho de João. Nós sabemos que temos a proteção e o cuidado do Senhor. Mas Deus, a Tua palavra nos ensina a continuarmos firmes, vigiando e orando, assim como o Senhor fez. Para isso, Senhor, eu peço que não deixe com que nenhum dos Teus filhos sejam apegados ao sono e esqueçam de vigiar e de orar. Que seja esse um tempo de acordar aqueles que estavam dormindo, para que possam olhar para o Senhor e estar com o Senhor, pedindo ao Senhor. Deus, nos ajuda a abrir o coração para o Senhor. Trata das aflições e das tristezas que temos dentro do nosso coração. Há muito medo e insegurança espalhado no nosso meio. Ajuda com que, no nome de Jesus, os teus filhos encontrem refúgio na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos faz perseverantes na busca do Senhor em oração. Deus, nós pedimos, Senhor, abençoe a nossa nação, cura os doentes, cuida dos governantes e orienta, dê sabedoria a eles. Consola o coração daquelas pessoas que estão enlutadas. Cuida, Senhor Deus, desses países que estão passando por um momento terrível de morte de muitas pessoas. Permita com que esse mundo seja sarado pelo Teu poder e pela Tua graça. E levanta, Senhor Deus, os Teus filhos para orar, para interceder. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor nos ajude a enfrentar esta crise, acordados, orando, vigiando na Tua presença. É o que eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, recebam a bênção sobre a vida de vocês. E que a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande e maravilhoso Deus, que a compaixão, a presença, o sustento do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder, a cura, a orientação do Espírito Santo de Deus
estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Tenham um bom domingo e uma boa semana.